Olá, bom dia a todos. Vim aqui para finalizar, tá, a devolutiva de agora de Sociologia, acerca do último questionário que vocês responderam. Já fizemos a devolutiva de Geografia, de Filosofia e agora a devolutiva de Sociologia, né, seguindo a ordem do questionário. Então, nós temos aí, tá, o tema. Continuamos na abordagem política, continuamos, que é um tema também muito amplo, tá? Continuamos dentro dessa abordagem. Trouxe um resumo para vocês, trouxe um vídeo, em seguida questões para a gente analisar, né, para a gente fazer a análise delas e depois relacionar o pedir, tá? Então a primeira questão aí eu já trago para vocês Milton Santos, né, um geógrafo de uma grandeza assim imensurável, o legado que ele deixou para a gente é muito grande e ele, mesmo sendo da geografia, a gente não deixa de fazer relações com outras disciplinas, no caso aí com a sociologia. E aí ele traz uma frase, né, onde diz: o Brasil jamais teve cidadãos. Nós, classe média, não queremos direitos, nós queremos privilégios e os pobres não têm direitos. Não há, pois cidadania nesse país nunca houve. Então ele coloca dentro do contexto político o conceito, né, de democracia, do conceito de cidadania, onde ele vai colocar aqui os itens para a gente, certo? E aí ele pede para que vocês relacionem a fala do Milton Santos ao conceito de cidadania e de democracia dentro do nosso país, né? Considerando a classe alta, classe média e classe baixa. Que na visão do Milton Santos, ele coloca que na prática as classes média e alta se articulam para conseguir vantagens econômicas e sociais prejudicando os pobres. Um exemplo clássico disso é a má distribuição de renda no nosso país. A gente sabe que uma minoria fica com grande parte dela, né? Enquanto que a maioria pobre, a maioria da classe baixa mesmo, classe C, dispõe de um salário mínimo na maioria das vezes. Então, existe essa enorme disparidade, por exemplo, isso eu estou para ficar só no exemplo da distribuição de renda no Brasil, porque se a gente for esmiuçar, essa desigualdade ela é muito maior, possui assim, dimensões enormes, ok? Então, o item A responde à primeira questão. Na segunda questão, eu trouxe para vocês uma questão de fake news, que é algo bem atual, né, dentro de todo esse contexto político que a gente vem vivendo, principalmente de 2018 para cá, né, tendo em vista o processo eleitoral que nós passamos no último processo eleitoral em que a gente teve, né, e aí coloca-se as fake news, né, como notícias falsas, embora o termo seja em inglês, mas aí são notícias falsas, notícias inverídicas. E aí ele pede para que vocês relacionem as fake news como sendo a definição mais coerente. E aí a gente recai no item D, né, onde ele compromete o sistema democrático, porque vai interferir sim no processo de tomada da decisão do eleitor. Óbvio, a informação chega até o eleitor e aí ele vai, na maioria das vezes, nem averiguando se de fato aquela informação é verdadeira ou não, ele toma como verdade, né? Isso muitas vezes segue, isso muitas vezes tira a capacidade dele de buscar, de analisar, de refletir, né? E aí ele acaba decidindo, né? No caso, por exemplo, de um processo eleitoral, ele acaba decidindo votar no candidato A e não no candidato B, simplesmente porque ele recebeu determinada notícia sem verificar, né? Isso é uma grande falha de nós brasileiros, de não correr, de procurar saber o porquê, de procurar ver o que é que tem por trás daquela informação, tá certo? E aí, para de fato saber se essa informação é condizente, se ela é fundamentada, né, em algum ponto, ok? Na terceira questão, eu trouxe para a gente entender o que de fato é a definição, o conceito do direito público e do direito privado dentro do Estado Democrático de Direito. Tá? Estado Democrático de Direito, a gente vai definir aí basicamente o que se coloca como público, o que se coloca como privado, né? E aí uma definição do Bobbio, né? Ele traz aí pra gente que o governo do poder público em público, isso abrangendo a questão democrática. Aí ele pede para que você faça a relação entre o público e o privado de forma indistinta, ou seja, de forma mais igualitária. E aí a gente entra no conceito de patrimonialismo, né, do patrimônio, do que de fato é patrimônio para o poder público e patrimônio para o setor, para o poder privado, né, fazendo a distinção
das duas vertentes. Na quarta questão, ainda sobre o Estado moderno, só que agora, na sua origem, o seu surgimento na Europa, né, a gente vem como a principal característica, falando em Estado moderno, né, a gente tem claramente a centralização de poder. A gente tem sim, uma figura, né? O poder ele é colocado, ele é classificado, ele é centralizado dentro de uma única figura, que pode ser um presidente, que pode ser, no caso, dentro de uma monarquia, inclusive, um rei ou uma rainha, para que haja a centralização desse poder. Embora ele seja descentralizado ao mesmo tempo na figura, por exemplo, do primeiro-ministro. Mas a gente pode caracterizar como Estado moderno claramente a centralização de poder. E, por fim, o conceito de poder. Como é que a gente pode, dentre as opções colocadas aí, qual a melhor se adequa ao conceito de poder, né? E aí o item C me responde claramente como sendo concepções contemporâneas, né? No caso do poder político, onde vai valorizar o sentido relacional, ou seja, as relações que ele vai estabelecer e as dimensões subjetivas em detrimento das bases materiais, tá bom? Eu espero que vocês façam a relação aí dessas devolutivas, dessas explicações com o que vocês marcaram, ok? Até a próxima!